Olá! Bem-vindo ao Hipnopapo! Meu nome é Roberta Coelho e eu sou hipnoterapeuta aqui do Mato Grosso do Sul. E nós somos uma rede de hipnoterapeutas. E nós estamos trazendo uma novidade para vocês. Descomplicando a hipnoterapia. Nós vamos aqui bater papo com todo mundo, tirar as dúvidas. E você que vai estar assistindo nós aí, mande suas dúvidas, tanto para essa live quanto para outras que nós vamos fazer futuramente. E agora eu vou chamar as minhas colegas que vão fazer parte dessa fantástica live com o Dr. Alberto Bicudo. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui, só um pouquinho, pessoal, que eu tô chamando o povo aqui. Pera lá, vamos lá. E aí, já foi. Vamos ver. Vamos lá. Isso aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deu certo? Gente, o negócio não quer obedecer. É sério. Espera aí, que nós vamos entrar na corda aqui. Pronto. Patrícia, Oi, entrou. Olá. Fala um pouquinho de onde você é. Vamos lá, me Patrícia. chamo Patrícia Burgui, sou de Santa Catarina e faço parte dessa rede extraordinária. Espero contribuir muito. Isso aí. Agora tá faltando só mais uma aqui que tá. Vamos ver se a gente consegue colocar ela aqui, que é a Grace L. Para esse bate-papo bacana, falando sobre. Aê, entrou, deu tudo E... certo. Oi, Grace. Vamos lá, fala um pouquinho de você. Olá, extraordinária noite a todos. Eu sou a Graziele Dutra, de Cuiabá, Mato Grosso. Também sou hipnoterapeuta e faço parte desse grupo espetacular de mulheres de vários lugares do nosso Brasil. E vamos descomplicar a hipnose. E hoje nós temos, para começar aí com chave de ouro, o nosso querido Alberto Bicudo, médico, ele é gastro, ele atende também com hipnose, é professor da Omni, professor da pós-graduação do MBA da Omni, e é muito querido, ele é referência nacional. Vamos então agora convidar o Alberto Bicudo. Só um pouquinho, gente. Vamos lá. E ele vem Só um contribuir pouquinho. aí, tirar todas as dúvidas sobre emagrecimento, o porquê que às vezes a pessoa tem o efeito sanfona, ela emagrece, aí depois, ou se não, toma alguns remédios, alguns fármacos, emagrece, aí depois volta a engordar de novo, enfim. E aí ele vem tirar Pô, eu essas não estou dúvidas com a gente. conseguindo acessar, acho que você pode convidar ele lá. Doutor Alberto tá por aí, dá um oi aí em qualquer... Meu fone não pode funcionar. eu preciso que ele esteja... Deixa eu ver aqui, pessoal. Espera aí que internet... Nós estamos aqui mexendo aqui na internet para ver se funfa. Cadê ele? Eita você, Grace. Apareça! Grace, sai daí e entra pelo seu. De repente a gente consegue chamar ele pelo seu. Pode ser? Tá, eu vou sair e vou tentar. Só um Isso, pouquinho, tá? isso. Aí a gente consegue chamar ele para bater papo com a gente, tá? Tá.
Pois é. Então, Patrícia, você é hipnoterapeuta de Santa Catarina e tem algumas experiências com a parte de emagrecimento. Conta um pouquinho da experiência que você tem aí. Já faz isso há quanto tempo? Vamos tirar as nossas dúvidas? Vamos. Eu sou, além de hipnoterapeuta Omni, sou parapsicóloga clínica. Já atuo desde 2017 e o que eu percebo, um dos grandes fatores que atrapalham o emagrecimento, na realidade, é a ansiedade, mas principalmente das pessoas se perceber o ser incrível que elas são, porque muitas vezes elas não se percebem, elas ficam procurando no outro algo que está dentro delas. Uma palavrinha tão simples, o acolhimento. E o acolhimento, ele só precisa vir da gente e de mais ninguém. A gente fica esperando e criando expectativa de pai, de mãe, de tio, de tia, de inúmeras pessoas, mas ele tem que vir de dentro da gente. Quando a gente percebe isso, toda a nossa realidade muda, porque daí a gente se percebe realmente quem a gente é e aos poucos esse processo de emagrecimento começa a acontecer de uma forma natural. Sempre com ajuda, com orientação, tudo vai acontecendo da melhor forma possível. Isso aí. E aí, assim, a gente tem que tomar consciência de algumas situações também que acontecem dentro da parte emocional, né? Nós, enquanto Isso. hipnoterapeutas, começamos a estudar a parte da mente, o que envolve, o que impede da pessoa ela emagrecer, se manter magra, né? Deixa eu ver aqui. Não, só um pouquinho, que parece que a gente está conseguindo ter contato aqui, pessoal. Só vou interromper um pouquinho que eu estava... Já eu concluo. Muitas vezes, né, Roberta, as pessoas, elas têm o excesso de peso como uma proteção de um trauma que aconteceu lá na infância, geralmente de abusos, porque o abuso ele é muito mais comum do que a gente imagina. Então, as pessoas, o excesso de gordura, muitas vezes está relacionado a uma superproteção da nossa mente para conosco mesmo, ou seja, para não ser notada, para não ser percebida, e isso atrapalha muito a nossa vida, e muitas pessoas, elas nem se percebem e nem sabem de onde que vem, porque quantas pessoas fazem dietas frustrantes e não alcançam o resultado? Mas por quê? Porque está muito além, está no emocional, e a pessoa ela precisa ter consciência desse autoconhecimento para perceber de onde que vem. Quando o ser humano ele tem esse autoconhecimento e percebe que emoções que estão por trás disso, tanto no processo de emagrecimento, como também na questão de relacionamento e várias outras coisas, tudo melhora, tudo evolui. Olá, ele chegou! Olá, doutor! Gente, internet, boa noite. Deus do céu, conseguimos. Olá, um prazer estar com vocês. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Live. Boa noite. Grace, Muito obrigada. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Estou aqui com vocês, meninas. Muito obrigado por estar aqui conosco na nossa primeira live do Hipnopapo, que é justamente aí para tirar as dúvidas do pessoal, descomplicando realmente a hipnoterapia, porque é uma coisa que a gente entende, assim, vê de algumas pessoas que têm muitos medos e mitos, algumas coisas. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por que eu não consigo ficar magra. Fala um pouquinho de você, doutor. Bacana, Roberta. Agradeço, então, inicialmente a vocês pelo convite. Estou muito honrado de estar participando dessa primeira edição do Hipnopapo. Acho que é uma iniciativa muito legal que vocês três estão tendo, né, de trazer para o público em geral um pouco mais sobre essa ciência que emerge agora, né, nesse início de século, que é a hipnoterapia. Uma área já aplicada dentro da área da saúde há muitos anos, né, na própria medicina. A gente pode dizer que, considerando a medicina mais moderna, a medicina ocidental, a hipnose clínica está presente há pelo menos 200 anos. Olha, mas esse gente. período de tempo, momentos onde a técnica esteve mais em evidência e menos em evidência, de acordo com uma série de questões que permearam até
a sociedade ao longo desses últimos 200 anos. E o que a gente observa é que nesse final de século passado, início desse século, né, início desse milênio, principalmente com o avanço daquilo que a gente hoje chama de neurociência, né, que visa estudar de uma maneira mais pormenorizada os aspectos de funcionamento cerebral e real, englobando não só a anatomia do cérebro, mas a fisiologia. Então, a hipnose ressurge, né, como uma ferramenta importante para auxílio dos nossos pacientes. E aqui no Brasil, a gente tem tido um destaque nos últimos anos, né, com o surgimento de grandes escolas de hipnose, como a Omni, e, consequentemente, né, o surgimento de terapeutas novos, que estão cada vez mais estudando para oferecer o melhor para os nossos pacientes. Então, vocês estão aí de parabéns por estarem participando dessa empreitada. Doutor Alberto, na realidade, nós somos 6 hipnoterapeutas de cada parte do Brasil. Tem a Roberta, tem a Graciele, tem eu, tem a Flávia, a Isis e a Vanessa. Então, é um grupo de 6 pessoas. Uhum. Muito bacana, muito bacana. E quem sabe a gente faça um dia, então, um encontro com todo mundo, né? Online. Sim, com certeza. É que só Bom, galera, 4 aqui, né? Era legal se soubesse todo pois mundo. é. Seria um bate-papo legal, Mas, né? Fazer um podcast. Eu quero além de parabenizar pela iniciativa, né, do Hipnopapo, eu quero parabenizar pela escolha do tema, né? Eu acho que é um tema bastante pertinente, existe muita dúvida sobre o assunto, muitas curiosidades, muitas crendices também. E eu acredito que é importante a gente falar sobre isso de uma maneira bastante aberta e também tendo por base aí o que existe de conhecimento científico a respeito, porque há muitos pacientes que nos procuram, né, nas nossas clínicas, nos nossos consultórios, com o interesse de usar a hipnose como uma ferramenta, né, para auxiliar no emagrecimento, né? Então, paira sempre a dúvida em relação à técnica, por tudo isso que eu falei para vocês, né, por ser algo que emerge agora, né, de uma maneira, digamos, mais intensa do que aconteceu nas últimas décadas, mas ainda não totalmente aceito, digamos assim, aceito entre aspas, né, digamos, não totalmente praticado, né, por os diversos profissionais da saúde. Então, acho que uma live como essa é interessante para a gente situar o tema, que é um tema muito importante na atualidade, está relacionado com uma série de outras doenças, né, uma série de outros problemas. Muitos pacientes vão nos procurar com interesse em a questão do excesso de peso com auxílio da hipnose, mas outros pacientes também muitas vezes nos procuram com outras demandas, né, seja do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional, ou do ponto de vista emocional, onde o excesso de peso surge como um problema agravante, né, de tudo isso, né? E a gente acaba tendo, durante um processo terapêutico, de oferecer essa possibilidade de tratamento ao paciente. E a resposta é que a hipnose pode ajudar bastante. Tá? A hipnose pode ser uma ferramenta extremamente importante dentro desse processo. Eu acho que é isso que a gente vai falar ao longo dessa live, certo? Mas eu quero que vocês falem também. Quem tem experiência a respeito. Então, vamos conversar. Quero só eu ficar falando. Então, Alberto, é uma curiosidade nossa, né? Como que você chegou à hipnoterapia? O que te fez buscar? Porque você é gastro, você atende pessoas, você faz cirurgia bariátrica, você atende pessoas com vários níveis de obesidade e que buscam ajuda. O que te fez, né, virar a chave, dar o clique de que precisava de algo mais e você encontrou na hipnoterapia? Legal. É importante falar sobre isso, Grazi, né? Até muitos aí talvez ainda não me conheçam, mas eu sou médico, né? O meu nome é Alberto Bicudo, sou formado há 22 anos pela Federal aqui do Mato Grosso, resido aqui na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Como a Grazi falou, a minha formação acadêmica foi bastante focada na área cirúrgica, né? Dentro da cirurgia geral e posteriormente na cirurgia do aparelho digestivo. E justamente dentro dessa área de atuação com foco na cirurgia, nutrição e metabolismo, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado. E comecei a atuar, além da parte clínica, né, além de médico, como professor. Leciono há mais de 15 anos na Universidade Federal do Mato Grosso e na Universidade de Cuiabá, que são as duas escolas de medicina mais antigas aqui do estado do Mato Grosso. E nesse processo,
Grace, então, né, de crescimento do ponto de vista de busca de conhecimento, foi há mais ou menos 10 anos atrás, terminando o meu doutorado, eu comecei a dar os primeiros passos, né, na busca do entendimento mais profundo, né, do ser humano, além da questão física, né? Então, dentro da área de gastroenterologia, como você disse, é uma das minhas especialidades, nós nos deparamos dia após dia com vários pacientes que trazem problemas físicos, mas que, de uma maneira direta ou indireta, isso está atrelado a demandas emocionais, né? Então, o carro-chefe, digamos assim, dentro de um consultório de gastroenterologia, são as gastrites, são as dores abdominais de uma maneira geral, os transtornos intestinais relacionados à diarreia, constipação, a síndrome do intestino irritável, mesmo as doenças inflamatórias intestinais, e todos esses problemas, o refluxo, né, gastroesofágico, e todos esses problemas, eles vêm cercados de uma demanda emocional, né? Os pacientes muitas vezes exprimem isso claramente, né? Eles chegam para a gente e já falam, olha, eu tenho uma gastrite e ela é nervosa, né? Geralmente o paciente diz assim, querendo se referir ao forte componente tensional ligado ao problema, né? Dentro de uma formação clássica na medicina, isso é visto, mas eu posso afirmar para vocês que isso não é visto de uma maneira pormenorizada. Deixa a desejar e sempre olhando por um viés bastante farmacológico, né, para esse perfil de pacientes, onde se busca tratá-los, na maioria das vezes, por intermédio de medicações. E a verdade é que, muitas vezes, usando as medicações, a gente tem resultados bons, né, mas age sempre numa esfera sintomática, né, na maioria dos problemas, né? E muitas vezes acaba deixando o paciente com uma certa dependência, se não física, né, uma dependência psicológica em relação à medicação, né? Nesse contexto, então, na busca de alternativas, né, para melhorar a vida dos pacientes, a gente está sempre estudando dentro da área médica. Eu encontrei o grupo de gastropsicologia do Hospital Mount Sinai, em Nova York, com a doutora Laurie Kiefer, mais ou menos esse período que eu falei para vocês, há anos atrás, né? E comecei a trocar algumas correspondências com ela, uma vez que eu, e-mails, né, no caso, uma vez que eu fiquei bastante interessado nessa técnica que eles usam lá até os dias de hoje, com bastante frequência, ministram cursos, que é a hipnose, focada no aparelho digestivo, a chamada terapia cérebro-víscera, né, dentro do contexto do protocolo usado por ele. E ali foi o meu primeiro contato, Grace, com esse mundo, né, onde inicialmente eu saí de uma esfera anedótica, né, a gente não aprende sobre hipnose na escola de medicina aos moldes tradicionais, né, isso é muito, muito superficial e visto com uma visão até arcaica, né? Ainda falando da época que a hipnose era aplicada por Freud, por Charcot, né? Que eram abordagens bem diferentes daquela que a gente aplica nos dias de hoje. Pude conhecer os trabalhos realizados por esses pesquisadores e profissionais, me inteirar, fazer as primeiras formações e a partir daí, lentamente, e trazendo elementos da hipnose para dentro da minha prática, tá? A virada de chave mesmo aconteceu nos últimos 5 anos, onde eu parti para algumas outras formações que abriram mais a minha mente para a questão do uso de técnicas de hipnoanálise, né, onde a gente trabalha realmente aspectos de técnicas psicoterápicas no cérebro da hipnose. Acabei me pós-graduando também em psiquiatria ao longo desse tempo, né, para ter mais respaldo dentro do conhecimento das ciências da mente. E nesse período de tempo, foi quando a gente se conheceu mais ou menos, né, eu construí um consultório que hoje é 100% focado no uso da hipnose para tratamento dos mais diversos sintomas, dos mais diversos problemas, né? Desde aqueles que vão puramente do lado físico, né? Os pacientes que procuram por demandas de problemas de saúde. A minha clínica, onde eu trabalho, ela é especializada em câncer, né? Então, há uma busca, né, de pacientes, inclusive com esse tipo de doença, para ter a hipnose como um tratamento complementar, mas também psíquica, né? Pacientes com transtornos de ansiedade, pacientes com transtornos de humor, de uma maneira geral, que também buscam a hipnose como uma maneira complementar e que muitas vezes funciona até com um aspecto curativo, né, na resolução dos seus problemas. Neste contexto, né, também, obviamente, sempre tive uma demanda de pacientes com problemas relacionados ao peso que me procuram. Eu procurei, a minha área, né, não tenho como deixar isso de lado, né, eu procurei me envolver mais em protocolos que estão sendo usados, né, em várias partes do mundo, onde os aspectos psicoterápicos, com ou sem a hipnose, né, são empregados para ajudar esses pacientes.
Então, a ideia hoje, falando da obesidade agora, né, é promover um tratamento integral para um problema que é multifatorial. Tá? Não tem como afirmar que a obesidade ela tem uma causa específica. Na verdade, é uma congruência, uma conjunção, desculpa, de fatores, né, onde juntos vão fazer com que o paciente tenha um problema de peso. E quando a gente fala problema de peso, a gente tem vários problemas de peso. Né? Então, existem obesos e obesos. Né? Existem questões de sobrepeso e existem questões relacionadas à obesidade mórbida. Né? Então, já iniciando aqui o papo com vocês, né? Primeira grande dica, né, para a gente abordar o paciente que nos busca com problema de peso é individualizar o tratamento. Tá? A terapia vai ter que ser focada no indivíduo, como eu sempre falo, desculpa, não procure adequar o paciente à sua técnica. Pegue o paciente e ofereça para aquele paciente a melhor das técnicas que você tiver. Não é ele que tem que se adequar a você, é você que tem que se adequar a ele. Então, conhecer o mundo do paciente, ter uma boa aliança terapêutica com o seu paciente e dentro das suas características pessoais, daquilo que pode, né, seja por uma suspeita ou através de um método de investigação hipnótica, estar relacionado a eventuais fatores que impulsionam esse excesso ou essa dificuldade de perder peso, trabalhar da melhor maneira. Certo? Até porque... Pode falar, Roberta. Na verdade, assim, a hipnoterapia ela traz essa proposta também, né? Que o tratamento ele é individualizado, ele não é um tratamento único para todos, né? Tanto é que nós encaixamos conforme a demanda do cliente que vem para nós e tem aquelas demandas, enfim. E depois eu vou passar a palavra para a Patrícia, mas a Graziele foi a sua paciente por um tempo, né? A Graziele podia falar um pouquinho também da experiência, mas vamos ver o que a Patrícia ia falar aí. Fala aí, Patrícia. Em relação a ser individualizado, eu percebo que é muito importante você ouvir o seu cliente e compreender toda a história de vida dele, porque ele sendo um ser único, porque todos somos um ser único, nós precisamos entender o que está por trás disso tudo, né? Porque às vezes existe uma história com muitos traumas lá na infância e durante todo o processo de vida vai ocorrendo traumatizações que vão intensificando esse processo, né? E aí a pessoa não consegue sair daquela situação porque vira um loop mental, né? Então, para ela é muito sofrido aquilo. Para alguns não precisa ser, né? Às vezes para mim não é, mas para o meu paciente, para o meu cliente, isso é muito importante, né? É o que ele está sentindo. Então, sempre ouvir muito atentamente, porque ele precisa ser acolhido nesse momento, né? Ele não precisa ser julgado pelo que ele já tentou fazer, mas ele precisa ser acolhido. Exatamente. A Flávia está perguntando aqui, ó, como você usa a hipnoterapia nos seus atendimentos, né, no processo de emagrecimento? Obrigada, Flávia. Legal, valeu, Flávia, pela pergunta. Eu acho que essa a resposta a esse questionamento a gente vai paulatinamente encaixar ao longo da live, né? Como a gente já ficou claro aqui, uma abordagem única, né, usando a hipnose. Né? Então, entendam, a hipnose, por si só, na grande maioria das vezes, com algumas exceções, o que vai trazer um processo de melhora ao paciente não é a hipnose, não é apenas colocar o paciente dentro do estado ou do comportamento, assim chamado de hipnose, mas sim aquilo que vai ser feito durante o processo de hipnose. Né? Então, as técnicas, como eu disse, de setting psicoterápico, seja do ponto de vista psicodinâmico, seja do ponto de vista comportamental, que vão ser usadas pelo terapeuta habilidoso, usando da hipnose como um catalisador. Então, esse é o ponto. Lembrando lá do colégio, né, catalisador é aquela substância que a gente coloca, né, para apressar uma reação, né, que dá mais velocidade para uma reação. Tá? Então, a gente entende, nós que somos da hipnoterapia, ainda muito com uma base empírica, não temos muitos estudos que mostram isso claramente, mas já começam a surgir os primeiros falando sobre isso. Mas, ao que nos parece, né, na prática, a hipnose funciona como um elemento que apressa resultados dentro de um site de psicoterapia, porque favorece o paciente o mergulho centrado do ponto de vista atencional, né, para dentro de si mesmo, né?
estando mais atento àquilo que surge, né? Uma vez que ele leva esse foco atencional para o seu interior, e o que surge vem daquilo que a gente chama de subconsciente, né? Então, daí vem o conceito de subconsciente dentro da hipnose, e uma vez que a gente trabalhe isso, do ponto de vista direcionado, na maioria das vezes, né? Com foco, com claro, a gente costuma ter resultados mais rapidamente, né? Então, na obesidade, sobretudo, né, o que vai trazer benefícios para o paciente não é apenas estar em hipnose, mas todo um trabalho terapêutico que vai ser feito junto a este estado ou comportamento chamado hipnose. Os autores ainda não chegaram a um consenso, né, se hipnose é estado ou se hipnose é comportamento, então estou colocando das duas maneiras. Ó, É um processo, né? o tema da live por que é difícil emagrecer, né? Eu já queria começar o lance por aí, galera. A gente tem que entender, primeiramente, o seguinte, tá? Emagrecer, né, eliminar peso, é algo extremamente antifisiológico, né? Se a gente for olhar do ponto de vista de espécies, né? Eu sempre falo isso para os clientes, porque é importante, né, eles terem conhecimento disso, no sentido de aguçar a sua autorresponsabilidade, né? Que dispõe a um processo de emagrecimento, a gente está indo, de certa forma, contra um processo evolutivo que vem conosco há quase 100 mil anos, né? Não existe espécie na natureza que quer emagrecer, né? Você não vai encontrar um elefante ou um tigre na natureza dizendo que está dando uma corridinha porque ele está com excesso de peso, né? Com certeza. Isso não faz sentido nenhum do ponto de vista natural. Muito pelo contrário. Ao longo da evolução da nossa espécie, nós passamos por longos períodos de fome, longos períodos de seca. A espécie humana se caracterizou sempre por ser uma espécie nômade, que usava dos máximos de recursos daquele local. Uma vez que aquele recurso acabava, ela partia adiante em busca de novos recursos, muitas vezes guerreando com outras tribos e adentrando terrenos bastante hostis. Então, ao longo do processo evolutivo, nós adquirimos mecanismos bastante potentes de economia de energia. Inclusive a mente subconsciente, né, segundo o olhar que se tem sobre ela na hipnoterapia, é uma das maneiras que o cérebro humano usou de automatizar tarefas no sentido de economizar energia, entendendo que o cérebro é a segunda estrutura do corpo humano que mais gasta energia no nosso corpo. Então, um dos mecanismos de acúmulo de energia, né, de energia sobressalente, se dá através da gordura corporal, né? Então, a gente tem realmente uma facilidade, inclusive, quanto mais a idade passa, mais facilidade a gente vai ter de acumular gordura, porque o organismo vai entender que a gente está ficando mais vulnerável ao meio. Então, é natural que com a idade mais avançada a gente tenda a acumular mais, porque, teoricamente, a gente vai precisar de mais reservas, né? E num determinado momento, muitas vezes até por conta de um senso estético que impera nesse ambiente, nesse meio que a gente está hoje, lembrando que isso também é mutável, né? A gente sabe que há pouco tempo atrás, se a gente voltar aí uns 100 anos atrás, as mulheres, os homens, né, mais bonitinhos, mais procurados, eram os fofinhos, né? Eram aqueles mais gordinhos, né? Aquelas magrelas, vamos chamar assim, eram deixadas de lado, porque não iam ser boas mães, não iam ser boas parideiras, né? Como se procurava nessa época, né? Os homens, né? Não iam ter força para o trabalho, para o sustento, né? Como era na sociedade naqueles tempos atrás. Muita coisa se mudou de lá para cá, a gente teve toda uma revolução industrial, uma revolução tecnológica, uma revolução cultural, com igualdades de direito, e dentro dessa tônica, né? Hoje, né, o protótipo de beleza está atrelado a uma magreza muitas vezes extrema, muitas vezes fora do normal, né? Muitas vezes a biotipos, na maioria das vezes, quase que inalcançáveis, né? E isso é impulsionado através das mídias, através das redes sociais, etc. E a busca, né, desse corpo, indo, como eu falei, contra, muitas vezes, a tudo aquilo que a natureza, né, nos guardou por todo esse tempo. Então, não vai ser uma tarefa fácil, galera, né? Para a gente conseguir eliminar, né, a gente vai ter que usar de medidas que realmente sejam efetivas, né? Numa análise pormenorizada, né? E tendo em vista o foco, tendo em vista o objetivo final. E é dentro desse prisma que a gente vai desenhar o nosso tratamento, tá? Aqui, agora, a pergunta foi direcionada a mim, né? Eu vou usar a hipnose, né, num contexto multidisciplinar, tá?
Então, analisando cada caso de maneira pormenorizada e entendendo, inclusive, pessoal, que muitos casos vão precisar, sim, de medicamentos, por conta de tudo isso que eu falei para vocês, tá? Entendendo que a gente está lidando com algo que é antifisiológico, né? A gente vai ter que usar, muitas vezes, de alguns mecanismos químicos, né? Para nos ajudar dentro do processo. Mas o que a gente sabe hoje, e tem certeza nos dias de hoje, é que só esses mecanismos não bastam. E muitas vezes, falando da cirurgia, né? Apenas o tratamento cirúrgico, muitas vezes, se ele for visto de uma maneira isolada, né? E aplicado apenas como uma técnica e não olhando o paciente em sua integridade, a gente tem vários pacientes que operaram e voltaram a ganhar peso. Então, o aspecto que realmente vai trazer melhores resultados para o tratamento da obesidade é olhar uma doença que é multifatorial com uma abordagem terapêutica multidisciplinar, que vai envolver mente e corpo. Medicações, quando forem necessárias, sempre de uma maneira, do mesmo jeito que eu falei, né? De uma maneira individualizada para cada cliente, e olhar mente também, né? Nesse paralelo. E quando a gente fala de mente, a gente vai ter que falar de emoções e de comportamentos, tá? E a partir desse binômio emoções e comportamentos que a gente tem, muitas vezes, esse fenótipo, né? Esse desfecho que a gente vai chamar de obesidade. Tô com a boca seca. Falem aí um pouquinho. Me ajude. A Grace vai contar a história dela aí, né? E aí depois seria interessante. Tem uma perguntinha que pode fazer depois. Mas conta aí, Grace. Como você entrou na entender também, como o Alberto falou, é um processo, né, Alberto? Quando eu busquei o Alberto, eu estava praticamente com 100 quilos. Nós fizemos, ele me explicou tudo isso aí, e foi, até hoje ele me acompanha, né? Então, assim, você faz, a hipnoterapia ela é uma ferramenta fantástica, ela vai te ajudar a encontrar dentro de você questões internas que contribuem para que você esteja nesse peso que você não gostaria, mas não é mágica, não é instalar de dedos, né? É um processo. Tem a hipnoterapia, tem o acompanhamento médico, tem as nossas mudanças de atitude, de pensamento, né? O pensar, o falar, o agir, a mudança no dia a dia para que a gente consiga chegar no objetivo, né? Eu ainda estou lutando aí com alguns quilinhos que estão me desafiando, mas assim, o principal já foi, foram quase 30, né? Então, é fantástico. Eu me apaixonei, esse final de semana, ela tá linda, viu? Tá, ó, Linda. top. É um orgulho a Grace. A Grace é fantástica. Mas é muito interessante o que ela falou, porque assim, eu, no caso, eu, a Patrícia e todas as meninas do Hipnopapo, mas nós não somos médicos para fazer esse acompanhamento completo que o doutor faz. Porém, é importante ter o quê? Nós fazemos o tratamento mente e aí uma equipe multidisciplinar. Aí a pessoa vai ter acompanhamento com o médico e também vai ter aquela vontade de ir para academia também para ajudar o corpo, para dar... Seria isso, doutor? Perfeito. Olha, hoje em todas as áreas da saúde, tá? O approach é sempre multiprofissional. Tem uma historinha que eu gosto de contar, né? Quando eu fui fazer cirurgia, né? Eu gostava muito da figura dos cowboys, né? Porque o cowboy é aquele que vai e resolve, né? O cowboy é aquele que você pega, ele monta no cavalo, aí ele vai lá com a arma no podre, resolve, aquele estereótipo, né? Do herói, né? E aí você entra para o mundo da cirurgia e você vê que não é assim, né? Você depende de um anestesista, você depende de um clínico, você depende de um enfermeiro, você depende de 2 auxiliares de enfermagem, do psicólogo, do nutricionista, ou seja, de toda uma equipe multiprofissional, né? Que cuida do paciente cirúrgico, e isso acontece em todas as áreas da medicina. Aí um certo dia eu estava lá nos Estados Unidos, né? E eu tive a oportunidade de conhecer um cowboy. Falei, pô, eu vou conhecer um cowboy, pelo menos eu vou conhecer uma pessoa que ela consegue resolver as coisas, né? E fui lá, região oeste dos Estados Unidos, enfim, né? Grandes manadas, é como existe aqui no Pantanal, né? Que eles fazem transporte de gado de uma área para o outro, e aí você tem aquele cara que conduz, né? E fui conhecer o cowboy, e quando cheguei para conhecer o cowboy, eu vi que o cowboy tinha um monte de rádio pendurado no cinto dele, rádio de comunicação.
E eu perguntei para que eram aqueles rádios. Ele falou, esses rádios são para eu falar com a minha equipe. Eu Olha tenho aí. um meteorologista, eu tenho um veterinário, eu tenho um pessoal que vê a questão da geologia do local. Ou seja, nem o cowboy, nos dias de hoje, trabalha mais sem uma equipe de apoio, né? Então, não é diferente na medicina, em todas as áreas. A gente tem que trabalhar em equipe, cada um vai oferecer o seu melhor para o nosso cliente. E é essa que a gente conseguir os melhores resultados. Grace, o que eu tenho para falar para você é que o método do tratamento é do cliente, né? Então, a gente tem que deixar isso claro, né? É essa atitude mental que a gente tem que despertar no nosso paciente. Na verdade, o grande trabalho do hipnoterapeuta, muitas vezes, pessoal, não é colocar o paciente em transe, como dizia Erickson. O grande trabalho do hipnoterapeuta, muitas vezes, é tirar o paciente do transe tóxico que ele se encontra, para que ele possa ter o senso de autorresponsabilidade, entender o seu passado, ressignificar as questões do passado, dessensibilizar as emoções negativas e, através da psicoeducação, formar uma nova atitude mental que, no caso do excesso de peso, né, desemboque num novo comportamento alimentar, que é o que a gente tem que desenvolver, né? Uma vez que o paciente desenvolva isso, aí ele vai estar pronto, né, para dar seguimento para todo esse processo, independente de qualquer terapeuta, né? Agora, o mérito é sempre do paciente, então isso tem que ficar claro, tá, Grace? Desse processo, assim como de tantos outros pacientes que têm resultados positivos, né, por nós hipnoterapeutas, eu sempre tenho que dizer que o grande mérito é seu, tá? Porque, na realidade, é o nosso cliente que faz acontecer, né? O nosso paciente que faz acontecer. A gente é só um orientador, né? Aonde que vai mostrar para ele que ele pode ver a vida de uma forma diferente, que ele pode, sim, fazer o que ele quiser e que ele é capaz. Galera, vocês que estão assistindo a gente, se vocês estiverem concordando, achando legal, bota os coraçãozinhos aí, porque aí o Instagram chama mais gente e a gente sabe que está no caminho certo. É isso aí, agora estou saber, tá? E faça as perguntas aí, que é importante a gente ouvir aí as demandas que venham de vocês. Aê, agora eu sei de ver os coraçãozinhos, isso aí. Doutor Alberto, teve eu acho que foi o Jonathan, alguma coisa, ele perguntou quantas sessões são necessárias para fazer acontecer, né? Para o processo acontecer. Excelente pergunta, tá, Jonathan? Hoje a gente não tem, dentro da hipnose clínica, protocolos engessados, tá? A gente tem, como foi falado há pouco, demandas, né, diferentes dentro do processo, tá? Eu, particularmente, se eu for colocar em termos médios, né, para um processo de emagrecimento, eu vou trabalhar um protocolo de 5 encontros com hipnoterapia, tá? Esses encontros, na minha prática, nos programas que eu costumo usar, são encontros que vão acontecer a cada 3 semanas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, de modo que eu vou ter um contato hipnoterápico com o paciente ao longo de praticamente 2 a 3 meses, tá? Ao longo desse processo, a gente vai trabalhar questões que envolvem emoções e comportamentos, tá? Basicamente isso. E muitas vezes, durante esse processo inicial, o paciente não vai ter eliminação de peso tão vigorosa. É óbvio, isso não é nem saudável, né? Que o paciente elimine grandes quantidades de peso em curto espaço de tempo. Isso pode levar até a problemas de saúde, né? A eliminação de peso deve ser um processo contínuo, né? E se estabelecer de uma maneira progressiva. E o mais importante, galera, que eu acho que é um dos grandes trunfos que a terapia mente-corpo, usando a gente trabalhar métodos para impedir o reganho de peso. Então, esse é o grande problema em terapias de emagrecimento. Tá? A grande maioria dos tratamentos, qualquer terapia restritiva alimentar que a pessoa fizer, ela vai levar à eliminação de peso, né? Ela vai levar à eliminação de peso, né? Dietas restritivas, muitas vezes, fazem com que o paciente, em curto período de tempo, elimine grandes quantidades de peso. Todavia, a gente sabe que em 80% dos casos, pacientes que fazem restritivas têm reganho de peso, muitas vezes para valores maiores ao valor inicial. Além desse tipo de dieta, está relacionado ao desencadeamento de transtornos alimentares, né?
como quadros compulsivos, como quadros bulímicos, etc. Anorexia nervosa e por aí vai, tá? Então, dieta restritiva, galera, é uma coisa que hoje em dia está totalmente out quando a gente fala de evidência relacionado a emagrecimento, tá? Que a gente deve ter realmente um processo contínuo. Então, deste modo, quando eu estou mexendo com emagrecimento, o que eu costumo fazer? Quando o foco é esse, tá? Eu costumo, após esse período de tempo, né, após eu fazer esse ciclo inicial, usando a hipnoterapia, eu proponho para o paciente um encontro mensal ou bimensal, dependendo de cada caso, perdurando um total de 12 meses de acompanhamento, né? E ao longo desses 12 meses, aí sim a gente vai ter o tempo necessário para que um novo comportamento alimentar seja exercido, né? E além disso, a gente ter segurança em relação à não ocorrência de reganho ou um reganho dentro de limites controláveis, né? A gente tem que ficar sempre de olho em relação a isso, tá? Até chegar o momento, né, em que o corpo vai poder seguir de uma maneira natural, tá? Então, respondendo a pergunta, o protocolo que eu utilizo atualmente é mais ou menos assim, mas há divergências, há programas diferentes de acordo com o perfil de cada terapeuta. O Adonias está perguntando: o que mais eu posso tratar com a hipnoterapia? Tudo pode ser tratado com a ajuda da hipnose, tá? Não existem limites quando a gente fala de hipnoterapia, tá? O que a gente deve entender é que a hipnoterapia é um método complementar, essa é a minha visão, tá? A gente tem que trabalhar com um aspecto multiprofissional, independente de você estar fazendo um tratamento médico para uma doença, a hipnoterapia pode te ajudar, seja no enfrentamento em relação à doença que você está tendo, no sentido de melhorar os resultados do tratamento médico que está sendo ofertado, ou através dessa interface com a mente, né, no sentido de favorecer os processos espirituais individuais de cura, né? Cada um de nós possuímos, né, dentro do nosso interior, os nossos recursos de cura. E um dos objetivos da hipnose é justamente de despertar esses recursos de autocura que existem dentro de cada um de nós. Deixa eu falar uma coisa importante aqui, pessoal. Sim. Bom, quando a gente fala de hipnose, vou voltar aqui para o tratamento da obesidade. Então, o primeiro ponto do tratamento, né, é a gente fazer um bom diagnóstico, tá? Vai começar por aí. Então, nesse sentido, galera, a gente só vou fazer algumas diferenciações aqui, só para a gente poder começar a pontuar as coisas. Ótimo. A gente tem que entender o que é obesidade, tá? Então, existe aquele paciente que está com uns quilinhos em excesso, né? Aquele paciente que tem uma imagem do corpo deturpada, não do ponto de vista patológico, né? Mas onde ele se vê no espelho, deturpada nem a palavra certa. Digamos, ele não está satisfeito com aquilo que ele vê no espelho, tá? E aí, nesses casos, é muito importante a gente entender o que esse paciente realmente quer, né? Porque, às vezes, essa mudança que ele quer na forma do corpo é para disfarçar, digamos assim, alguma questão mais profunda dentro dele que ele não está conseguindo mudar. E a gente vê muitos desses pacientes procurando clínicas de cirurgia plástica, clínicas de estética, tentando mudar no corpo aquilo que ele não consegue mudar dentro da sua psique, dentro dos seus aspectos subconscientes. Então, essa análise bastante subjetiva e individual em relação a isso é, ao meu ver, muito importante. Mas a gente tem um ponto, né, de corte, vamos dizer assim, onde o excesso de peso começa a se tornar um problema. E para isso, nós médicos usamos algumas regrinhas que são bastante simples, né? E uma das regras mais usadas, né, no cenário clínico é o chamado índice de massa corporal, tá? É uma formulinha bem fácil de fazer, onde a gente pega o peso em quilos e divide pelo quadrado da altura em metros, e a partir daí a gente vai ter um número que vai classificar esse paciente num grau de sobrepeso ou de obesidade. E quando a gente fala de obesidade, a gente pode ter uma obesidade inicial, né? Uma obesidade mais grave, que é chamada obesidade mórbida, ou até índices muito graves, que são os superobesos, né? E para cada um desses perfis de paciente, a gente vai ter expectativas de tratamento diferentes. Quando a gente faz essa regrinha e o paciente está com um número superior a 30, a gente chama esse paciente de obeso, tá? Esse paciente tem a obesidade grau 1. Obesidade grau 2, acima de 35, já é mais preocupante. E a obesidade grave, grau 3, IMC acima de 40,
é um valor, inclusive, onde começa a haver a indicação cirúrgica, né? São os pacientes candidatos à cirurgia. Ah, professor, por que que esses pacientes são candidatos à cirurgia? Porque as grandes séries estatísticas que a gente tem na literatura demonstram para a gente que quando o paciente chega nesse nível de índice de massa corporal, o tratamento clínico começa a ter resultados bem satisfatórios. E, além disso, o paciente começa a ter uma diminuição na sua na duração da sua vida, digamos assim. Ele está tendo, a partir desse momento, a sua vida encurtada pela obesidade. Então, você tem aí uma medida drástica, né, que é o uso de uma operação. E ainda assim, dentro do protocolo do Ministério da Saúde, a cirurgia vai estar indicada, mesmo nesses pacientes, após ele ter tentado, né, fazer o tratamento clínico, né, com o uso dessas medidas que a gente está comentando aqui, por pelo menos 2 anos. Tá? Então, não é uma indicação, assim, digamos, tão simplória. Né? A gente vai ter que analisar vários aspectos relacionados ao paciente. Há que se destacar também aquele paciente com MC de 35, acima de 35, com comorbidades, que também, da mesma maneira que o MC acima de 40, se torna candidato à cirurgia bariátrica. O que eu vou falar aqui para vocês? Já tive pacientes com MC de obesidade mórbida que conseguiram eliminar peso. São todos? Não. É mais difícil? É mais difícil. Mas é possível? É possível. Outro aspecto, o que eu vejo, mesmo os pacientes super obesos que fazem um tratamento desse tipo, conseguem ter, né, pequenos reganhos, pequenas eliminações, mas não chegam a diminuir o peso, né, de uma maneira realmente tão intensa quanto a cirurgia faz. Após um tratamento desse tipo, eles têm melhores resultados cirúrgicos. Lembro vocês que muitos pacientes que operam voltam a ganhar peso. Né? Isso é um problema muito sério. Eu tenho muitos pacientes que hoje são obesos e já foram operados, né? Que procuram a hipnose depois de já terem feito a cirurgia. Tá? Então, eu entendo que em todos esses perfis, né, um tratamento mente e corpo vai estar bastante bem indicado. Tá? Você tocou no assunto de pacientes que eles fazem a cirurgia e volta a engordar novamente. E até nós estávamos falando entre nós, infelizmente, existem pessoas que desenvolvem compulsões. E vícios, né? Vícios. Então, com alcoolismo, com drogadição. Você ia falar, Patrícia? Quer que eu fale Doutor disso? Alberto, a Carla está perguntando aqui, ó. Eu trabalho com um gastro e ele fala que somente acredita que a hipnoterapia funciona no emagrecimento se não for usado medicamentos em relação a isso. Eu discordo, né, do colega, tá? Eu acho que dá para você fazer um tratamento conjunto, usando tanto medicamentos quanto a hipnoterapia, tá? Talvez que ele possa estar dizendo aí que existem casos em que o remédio não é necessário, eu concordo. Tem muitos casos em que você não precisa nem usar o medicamento, tá? Mas se você for pegar, por exemplo, um paciente com MC de 40, ou próximo de 40, vai ser muito difícil, né, você conseguir um emagrecimento efetivo, né? Um paciente que já está liberando a obesidade mórbida, né? Usando apenas uma terapia psicoterápica, um método como a hipnoterapia. Vai ajudar, né? Mas para que ele tenha avanço no seu processo e até também consiga eliminar peso mais rápido, porque também ninguém quer esperar 5 anos, né, para perder peso. Você quer o resultado, né? Você quer ver o resultado. E o remédio acaba ajudando a ter o resultado que engaja o paciente mais no tratamento, né? Então, nesses casos, é muito importante. Agora, se você pegar ali um paciente com MC de 30, um sobrepeso, né, onde o MC às vezes nem chegou a 30, muitas vezes só a hipnoterapia pode dar conta, sim, tá? Muitas vezes só a medida comportamental. Quando eu falo hipnoterapia aqui, eu quero que vocês entendam, né, que eu estou abordando todos os aspectos emocionais e comportamentais, né? Inclusive, nesse eu tenho a minha nutricionista, onde muitas vezes eu sugiro, se o paciente não tem, né, uma nutricionista ou um nutrólogo, fazer uma avaliação para um cardápio e etc, e assim por diante, tá? Então, engloba todos os aspectos não farmacológicos. E até eu e a Roberta estávamos conversando sobre isso essa semana, né, Roberta? Que vem bem dentro do que o senhor está falando. É necessário realmente um acompanhamento de um endocrinologista, um outro profissional, para que você, de uma certa forma, deslanche nesse processo e que você compreenda. Uma coisa só não vai funcionar. Você precisa buscar outras alternativas, como você acabou de falar. Então, é muito esclarecedora a sua fala.
Galera, essa visão que vocês estão tendo é muito pé no chão, tá? Isso é a verdade, tá bom? Essa é a diferença do hipnoterapeuta profissional daquele que faz cursinho de hipnose, tá? É esse senso, né, que o paciente ele é complexo, tá? E não existe mágica, né? A hipnose é um processo transformador, né? Mas esse processo de transformação é um processo que tem muito mais a ver com a realidade do indivíduo do que com o método em si, né? A gente conseguir realmente despertar esse potencial no indivíduo e como a intervenção em si, né? Se a gente for considerar outras técnicas, é uma intervenção relativamente rápida, essa transformação é mais evidente, tá? Mas a gente vai precisar, sim, sobretudo naqueles casos mais graves, de um apoio multiprofissional. Teve uma pergunta muito interessante aí, que é por que os pacientes desenvolvem vícios, né? Pós uma cirurgia como a bariátrica. E é uma resposta que a gente, na verdade, não tem, tá? A gente sabe que há uma mudança com a bariátrica, né, do perfil metabólico da pessoa e a tolerância dele a certos tipos de agentes tóxicos, como o álcool, acaba se tornando diferente. Então, muitas vezes, o paciente que faz algum tipo específico de cirurgia bariátrica, ele consegue consumir, ou melhor, ele precisa consumir quantidades maiores de álcool para ter um resultado, né, de ficar naquele estado, digamos assim, de embriaguez ou semi-embriaguez, né, que ele visa quando usa a bebida alcoólica. Só que esse uso em quantidades maiores a longo prazo acaba predispondo a questão da dependência. Lembrando que dependência não é para quem quer, é para quem pode, né? Não são todos os pacientes que vão se tornar dependentes de uma droga, aqueles pacientes que fazem uso. Então, existe também questões bastante pessoais que envolvem a genética, né? E envolvem as questões emocionais relacionadas à dependência da substância. E, nesse sentido, a gente tem que falar das emoções também. E esse contexto é conhecido desde a época de Freud, que é a transferência do sintoma, né? Então, o paciente ele tem uma demanda emocional onde, digamos assim, a descarga subconsciente está recaindo em cima da comida. E aquilo tem uma base emocional latente, né? E aí vai lá o cirurgião, né? E sem olhar para a questão que envolve a mente, né? Trabalha apenas o aspecto anatômico. E o paciente ganha uma restrição. Ele não consegue mais se alimentar como antes. E o subconsciente não é bobo, né? Ele vai acabar arrumando um outro meio, né? Como se esse sintoma fosse transferido, né, para algum outro tipo de necessidade, muitas vezes relacionados ao prazer, né? Esse circuito do prazer e recompensa no cérebro é algo muito complexo, né? Isso envolve a comida, envolve as drogas, etc. E muitas vezes vai ser ali que ele vai descarregar, né? Aquela demanda emocional. Então, batendo na tecla, né? A importância da gente ver o quesito emoções dentro do paciente que visa eliminar peso. Tem mais uma pergunta daí da doutora Isis. O tratamento ele é presencial ou pode ser online? Isis, hoje a gente sabe que pode ser online. Eu vou falar de mim, tá, doutor Alberto, pelo meu CPF. Eu faço apenas tratamento presencial, tá? Porque eu uso, durante o meu processo de terapia, métodos catárticos. Eu uso em muitos pacientes métodos catárticos que podem gerar abreação, tá? Por conta disso, eu me sinto mais seguro estando próximo ao paciente, né, no sentido de dar mais suporte para ele durante o processo. Tá? É obrigatório usar método catártico e abreativo? Não é obrigatório. Bom, tem terapeutas que usam outros tipos de abordagens e até métodos catárticos eu não acho uma boa coisa. Tá? Eu acho que quando a gente mexe com esse tipo de abordagem, é melhor a gente estar presente. Mas o que eu estou dizendo aqui é muito pessoal, tá? É uma coisa muito pessoal, muito do meu ponto de vista. Então, eu me sinto mais à vontade tratando pessoalmente. Até entendendo, complementando isso, eu vou defender o meu peixe aqui, a hipnose é comunicação, entendam isso. Hipnose é comunicação, tá? Hipnose nada mais é do que uma maneira de se comunicar com o seu paciente, tá? E a comunicação, ela não é apenas verbal. A comunicação vai ter vários níveis, né? Que vão envolver o aspecto também corporal, né? O aspecto, vamos chamar assim, de não verbal. E existe dentro da própria hipnose, né? Algumas abordagens que envolvem técnicas não verbais. E algumas delas eu gosto de usar, tá? E para fazer esse tipo de pegada, esse tipo de abordagem, tem que ser presencial, senão eu perco esse elemento de comunicação, tá?
A hipnose ela começa a acontecer no momento que o paciente entra na sua sala de consultório. Essa que é a verdade, tá? A É. gente tem umas ritualísticas dentro da hipnoterapia, como a indução ao transe, que são meras formalidades, né? O paciente, ele Sim. começa o processo naquilo que se chama pre-talk, né? Entre muitos protocolos, que é o momento onde ele engaja na terapia, tá? Então, para o terapeuta habilidoso, volto a dizer, todos esses aspectos são importantes, mas não é proibitivo, né, de maneira alguma, a terapia online, tá? Tudo vai do perfil do terapeuta. Eu compartilho da sua opinião. Eu O prefiro que a Lúcio pessoa tem esteja mais na uma. sala. Vai de cada um, eu não critico, né? Eu me sinto mais confortável, né, como médico, de estar próximo do meu cliente, né, para usar uma linguagem hipnótica apropriada e elementos não verbais. Eu penso que né, como você falou, quando o cliente chega no seu consultório, eu vou além, no primeiro contato já, porque você tem toda uma fala com ele, Sim. né? E eu tenho uma professora, a professora, ela é parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta, e ela sempre diz: a hipnose é um estilo de vida. É Arlete da Graças Torres, o nome dela. E Bacana. aí, que estilo de vida que você quer para você? Porque muitas vezes a gente vive num estado hipnótico constante e as pessoas nem Sim. percebem, porque existe muito mitos em relação a isso, né? Como você Sim. falou, a gente precisa deshipnotizar a pessoa daquele estado em que ela se encontra. Então as pessoas precisam entender que a hipnose é muito além do que se tem conhecimento. Eu acho que essa é uma das grandes tarefas que a gente tem, né, de quebrar o mito, né, ou remitificar o mito da hipnose, né? Porque a gente vem com uma carga às vezes até elementos hollywoodianos, né, sobre a hipnose, né, que atrapalham, né, o processo terapêutico, Sim, até misturando com questões religiosas, né? A gente sabe que absolutamente isso. nada a ver uma coisa com Tem a gente outra. que acha que é místico. Sim, Gente, não é. né? É um Então, estado natural da mente, nós estarmos em transe, enfim, né, doutor? Então, não é exatamente, místico. exatamente. Ó, eu quero falar agora, rapidamente, como que a gente está de tempo aí, meninas? Falta 2 minutos aqui. Só isso? Mas aí a gente cai e não tem como voltar mais? A gente pode voltar, sem problema nenhum. Pois é, porque, nossa, a conversa aqui vai longe, né? Se deixar, a gente vai até amanhã. Tem coisa para Porque muito. assim, é muita curiosidade, é muito bom, e as pessoas vão mandando essas perguntas e é muito positivo. E realmente é um mundo da hipnoterapia. Eu aqui onde eu vivo, eu percebo que as pessoas têm muita curiosidade e acham que encara como místico, e não é, gente. Nós estamos aqui, ó, com um médico, ele trabalha, né? Ele juntou e está fazendo aí uma grande diferença na vida de muita gente. Topa voltar mais um pouco, doutor? Olha, eu acho que a gente pode dar sequência e se a gente cair, a gente volta. O que vocês acham? Uhum. Pode ser. Tranquilo. Pode ser. Vamos continuar. Eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante, que é uma pergunta muito comum, né? Hoje em dia, vamos voltar aqui à tônica do tratamento. Eu gosto de começar sempre por uma abordagem que envolve o aspecto emocional relacionado ao excesso de peso. Nesse sentido, a gente tem hoje algumas áreas da psicossomática, né, dessa área que já há bastante tempo vem lidando com raízes emocionais, vamos chamar assim, né, para problemas físicos, né? E aí a gente tem várias vertentes, né? E dentro disso eu acho que existem alguns aspectos que vale a pena, e eu vou falar isso, claro, de uma maneira bastante genérica, porque a gente falou há pouco, né? Cada paciente vai ter a sua realidade, né? E ao mesmo tempo eu falo porque isso interessa tanto aos terapeutas que estão aqui assistindo a gente, quanto aquelas pessoas que eventualmente querem procurar um tratamento desse tipo e podem se ver naquilo que eu vou falar agora, né? Então, a gente parte então de 2 pontos, né? O primeiro ponto, desculpa, por uma vertente mais antropológica do ser humano, olhando para essa origem do homem enquanto um mamífero, né? E como todos os animais, né, a gente, enquanto mamífero, vai ter um comportamento que é similar, né, em relação a primatas, por exemplo, né? E dentro da natureza, então, a gente tem alguns mecanismos que são disparados, né, certos gatilhos que são disparados enquanto um mecanismo de sobrevivência, tá? Então, há uma tendência de uma espécie, né? E quando eu falo essas espécies animais, é interessante a gente pontuar elas,
porque o nosso grande diferencial em relação a esses outros animais é o desenvolvimento do nosso neocórtex, né, do nosso córtex pré-frontal, que faz com que nós sejamos racionais, digamos assim, né? Então, de uma certa maneira, a gente pode dizer que os animais eles têm um modus operandi muito mais automatizado, que nos aproxima, de certa maneira, da nossa mente subconsciente, né? Que também trabalha de uma maneira bastante automatizada em muitos dos seus aspectos, né? E dentro dessa programação de sobrevivência, né? Muitas vezes, quando um animal ele está perante a uma situação onde ele tem uma incerteza em relação ao que vai acontecer, ou prevê-se, né, um período de privação. Por exemplo, o urso, antes de invernar, né, quando vem chegando o momento do inverno, né, e ele vai entrar numa programação biológica de invernação, ele começa a ganhar peso, né, no sentido de guardar energia para aquele momento que está por vir. Na espécie humana, então, a gente pode dizer que esses estudos mostram que dentro da nossa programação biológica de sobrevivência, em momentos onde existe a necessidade de proteção, a incerteza em relação àquilo que pode acontecer no futuro, a gente vai ter uma tendência a ganhar peso. Isso ficou muito evidente, por exemplo, agora no período do Covid, né? Muita gente chegou a dizer, nossa, durante a epidemia e a pandemia eu ganhei peso. E o que acontece? Havia, nesse momento, uma imprevisibilidade em relação ao futuro, né? As pessoas estavam tensas, sem saber o que ia acontecer do ponto de vista da própria doença em si, financeiramente passando por dificuldades, dentro das suas casas, onde há uma oferta de alimento, né? Então, dentro de uma programação subconsciente, se dispara um comportamento automatizado, onde a pessoa tende a se alimentar mais e armazenar mais, e aí ela começa a engordar. E muitas vezes essas programações biológicas, elas podem ser deflagradas lá na infância, né? E através foi falado aí no início, né, uma teoria de retraumatizações, né, de processos que envolvem o revivenciar uma experiência traumática dentro de vários espectros ou de vários aspectos, né? Isso pode virar um modus operandi de modo que o processo não se interrompa, onde o organismo se vê sempre naquela necessidade de se proteger, sempre naquela necessidade ou naquela impossibilidade de se prever o que pode acontecer. E muitas vezes é este fenômeno que vai servir como base para que um paciente chegue até uma obesidade grave. Eu sempre falo assim, quando eu falo para os alunos de medicina, eu falo, pessoal, o paciente não se torna um obeso mórbido da noite para o dia. Foi todo um processo. E se a gente for estudar a infância desse paciente, muitas vezes esse processo começou lá na relação pai e mãe, né? Lá no começo, onde essa carência, essa sensação de perda de proteção por vários aspectos que envolvem vários tipos de questões se tornou mais evidente, tá? Então, eu acho que esse aspecto deve ser considerado, né? É aquela síndrome do animal perdido, né? O animal que se perde, ele não consegue encontrar o seu bando, né? Ele está perdido na natureza, então ele tende a parar, a estagnar e ficar ali em busca de alimento e ir se alimentando para manter-se vivo, né? E esse processo aí pode deflagrar uma série de problemas quando a gente está lidando com a espécie humana. E o outro aspecto a ser observado, que eu acho interessante, já parte para uma linha mais psicoanalítica, né? Uma linha que envolve aspectos na relação mãe e pai, tá? E muitas vezes, então, a gente tem o paciente no espectro da obesidade com problemas relacionados àquilo que a gente chama de feridas emocionais da infância, né? E dentre as feridas emocionais da infância, isso é bastante estudado por alguns autores, né? Mas eu gosto dessa abordagem quando a gente analisa, por exemplo, as feridas de humilhação, né? Os pacientes que passaram por situações de extrema rigidez, principalmente por parte daquela figura responsável pelo seu desenvolvimento físico, no sentido de a roupa que vai vestir, o que vai comer, em geral, na maioria das vezes, a mãe, né? Situações onde essa criança é exposta, né? É exposta a uma rigidez extrema, é exposta a situações
onde aquele controle excessivo, né, da mãe, na maioria das vezes, né, lhe faz sentir humilhada, né? E em cima disso, ela constrói um mecanismo de defesa dentro de uma personalidade que a gente chama de masoquista, né? Onde ela começa a fazer mal para si mesma antes que outros o façam, né? E neste contexto, uma das maneiras, né, de fazer mal para si mesmo é tendo um corpo grande, né? Um corpo que chame atenção, que lhe cause vergonha, etc. Então, eu dei para vocês aí duas pistas, não estou dizendo que todos os casos são assim, mas são duas pistas, uma com um olhar mais antropológico, né, em relação à necessidade de proteção, e aí entra, assim, o abuso sexual, é muito comum, né, pacientes e é comum o abuso sexual, infelizmente, né, é algo assim terrível, Infelizmente, gente. né, tanto homens quanto mulheres, né, abuso sexual Verdade. pedofilia na infância, é uma coisa muito triste de se ver dentro dos consultórios, e a gente vê que há sim uma relação, e existem estudos mostrando isso, tá, pessoal? Tem estudos científicos mostrando a relação desses eventos adversos na infância com o desenvolvimento de vários problemas, dentre os quais obesidade grave, tá? Então, isso deve ser considerado, isso é bastante importante de ser visto. Sim. Isso aí, quanta riqueza! Né, Grace? Com certeza, eu não falei que ele é o meu mestre, o meu mentor. Legal. Não é à toa Fantástico. que eu me encantei e fui atrás de buscar o curso para aprender mais sobre tudo isso aí. Porque é fantástico, né? É uma coisa assim, que transforma, né, as nossas vidas. Doutor Alberto, como você falou em relação à violência sexual, ao abuso, né? Existem muitas mulheres que muitas vezes elas são vítimas disso, elas não entendem a gravidade disso e elas passam anos casadas sofrendo isso, porque elas acreditam ser culpadas daquela situação e elas, inúmeras outras situações vão surgindo por conta disso. Mas quando ela se percebe, quando ela entende que tem algo de errado e que ela pode buscar uma nova forma de vida, isso é extraordinário, sabe? É a situação de você sair do estado hipnótico em que você se encontra. Isso que é a grande sacada, porque muitas pessoas, elas vivem reféns desse sentimento em relação à violência sexual, à violência verbal e entre outras situações. Então, a pessoa ela nem se percebe que ela está passando por isso, porque ela está num estado hipnótico tão profundo que ela não percebe a gravidade e a violência que ela está sofrendo, né? Perfeito. Eu acho que esse é um dos grandes males aí dos nossos tempos, né? É um problema sério, né? Que muitas vezes fica por baixo do pano. Eu acho que a gente pode fazer até uma live só para falar de abuso, né? Porque é um tema muito interessante. E assim, lembrar que, infelizmente, né, uma coisa que salta muito aos olhos é que muitos desses casos também ocorrem dentro de casa, né? Isso. Que a gente aprende, né, desde pequena, os pais falam, não vai para a rua, né? Cuidado, na rua é perigoso, tal. E muitas vezes o abuso acontece dentro da própria casa, por parte de algum familiar, né? E Van Carange, sim, já vi muitos casos de obesidade grave, né, onde um dos fatores, né, que estão relacionados a isso é questões de abuso, tá? Muitas vezes é relacionado àquilo que se guarda do abuso. É claro que não vai ser coisa boa que vai se guardar disso, e muitas vezes, o próprio paciente não vai nunca linkar uma coisa com a outra. E isso é interessante da hipnoterapia, que é a hora que a ficha cai, né? Na hora que ela percebe as relações, é a hora que existe o esclarecimento, né, da mente consciente, e no momento que isso acontece, os resultados costumam ser bastante evidentes dentro da hipnose. Galera, eu dei, então, uma dicasinha aí, né? Claro, estamos passando aqui bem por cima, né, sobre isso, tudo isso é muito complexo. Eu apenas estou mostrando alguns apontamentos, falando do olhar emocional sobre a obesidade. Existem vários outros fatores, né? Existem as crenças que se formam, né? Eu tive uma paciente, me lembro bem, onde num processo, né, com hipnose, ela pôde se ver numa idade com
com 3, 4 anos, enfim, onde o pai dela, quando ela comia, levava ela para frente do espelho, colocava ela no espelho, mandava ela se olhar no espelho, né? E para ela ver o quanto ela estava gorda. Olha como você é gorda. Você comeu e agora olha como você está gorda. Né? Então, você imagina o peso, né, de uma criança ouvindo do pai, né, esse tipo de informação. É o momento que se forma uma crença, né, subconsciente, de ser sempre gorda. Que não adianta, né? Que sempre ela vai ter o excesso de peso. E no momento que essa crença, que ele chama isso de crença, é quebrada, né, tem uma nova oportunidade de fazer uma reprogramação, entre aspas, né, reprogramação daquilo que acontece. E realmente existem esses fatores, são muito individuais, vai acontecer sempre? Não, mas a gente pode descobrir muita coisa durante aquilo que a gente chama de hipnoanálise, né, que é esse olhar para o passado da hipnose. Mas hipnose não é só olhar para o passado, hipnose também é olhar para o presente e olhar para o futuro. E dentro disso, a gente trabalha o comportamento, né? E uma coisa muito importante nesse sentido é estar presente, né? O comportamento alimentar no sentido de sair do automatismo, né? Então, muitas vezes, o ato de se alimentar se transforma em algo automático. A pessoa está ali na frente da TV, né? Ela está comendo e ela nem consegue perceber a hora que o seu corpo está saciado, e muito menos aquilo que está sendo colocado em sua boca. Né? E no momento em que ela começa a mudar o seu comportamento, né? Voltar a se alimentar, uma alimentação mindfulness, né? Como eu gosto de chamar, com atenção plena na alimentação, sentindo o paladar, sentindo o gosto do alimento, Importante. e atento àquilo que a gente chama interocepção, né? Que é a sensação. Vai chegar um momento que o corpo vai dizer, tá bom, chega, não dá mais. Se você for daí para frente, é a chamada gula. E você pode deixar para depois, você não precisa. Você pode respeitar o seu corpo, né? Mas para fazer isso, você não pode estar no piloto automático. Você tem que estar atento ao ato de comer. E isso é um treino, né? Mindfulness é uma habilidade que deve ser treinada dia após dia. Então, eu gosto muito de trabalhar com a hipnose, as ferramentas de atenção plena, para a gente conseguir uma readequação do comportamento alimentar, né? Muitas vezes existem crenças de privação que vêm da infância, né? Existe uma programação subconsciente que você tem que comer aquele doce, porque quando você era criança não tinha o doce, né? Quando você era criança faltava aquilo, né? Eu tenho isso, né? Tenho até hoje que me monitorar em relação a isso, porque lá em casa eram 3, né? Então, quando chegava o bolo, né? Que hoje a gente pede ali na Baba de Moça aqui em Cuiabá, chega um bolão gigante pra gente assim, bonito, para eu comer sozinho. Mas quando eu era criança, era um pedaço que tinha que cortar igualzinho em 3. Aí você ficava querendo pegar o pedaço do outro, né? A Coca-Cola pedia, né? Um do lado do outro, né? E essa programação subconsciente ainda existe, né? Então há a expectativa de que aquele prazer do doce, né, vai acabar. Então eu preciso comer até aquilo ali acabar, né? Até o mais me saciar, eu preciso comer até chegar no final do doce, porque senão o outro vai comer. E é claro que isso é inconsciente, isso não é consciente. Então a gente aprende a falar para nós mesmos, não, vai ter para amanhã, eu posso deixar ali na geladeira, pegar um pedacinho só. E com isso a gente vai criando um comportamento alimentar. Mas no meu modo de entender, a gente só consegue trabalhar o comportamento depois de ter trabalhado a emoção. É muito difícil partir para o comportamento e ter emoção pendente, tá? Em alguns casos, nesse entremeio, vai ser o ponto onde eu vejo necessidade de eventualmente entrar com algum medicamento, tá? Esse é um dos momentos onde pode ser necessário algum medicamento. Sempre de uma maneira individualizada, tá? Quem me conhece sabe que eu não costumo indicar remédio no início, tá? Eu entendo o paciente, observo, vejo as características dele e com base nisso faço a melhor escolha, tá? Dúvidas? Acho que é isso aí. Eu Legal. estou satisfeita aqui de dúvidas, né? Quanto tempo a gente está? Deu 1h15. Cara, temos que deixar a galera descansar. Eu acho que, ó... antes, fica aqui também, a live permaneceu sem
entre 30 a 40 pessoas, então quero agradecer muito a todos que... É um bom público para esse horário, né? Verdade. É verdade. Todos que tiveram presentes. Eu acho que a mensagem que fica... A gente falou um pouco sobre várias vertentes, né? Que envolvem a hipnoterapia e o tratamento mente-corpo, mas tem muito mais coisa, né? Tem os aspectos nutricionais. Pô, eu gosto de falar de fitoterapia, falar de probióticos, né? Tem muita coisa, né? Quando a gente fala do quesito emagrecimento. Mas a mensagem que fica, galera, é do tratamento multiprofissional, né? Busquem um tratamento com um médico que tem um profissional que tem uma abordagem integrativa no sentido de agregar, né, de trazer para o tratamento profissionais com várias formações diferentes dentro da sua área de atuação, né? Alguns, como eu, sou médico que tenho estudado a parte psicoterápica e procuro contribuir nesse aspecto, mas nem todos os médicos têm essa formação e não tem nada demais de você falar, doutor, eu vou tratar com o senhor essa parte farmacológica, eu vou procurar o hipnoterapeuta para me ajudar, né, do ponto de vista das minhas emoções, né? E isso deve ser visto por um clínico que está mais antenado, né, com as realidades dos dias atuais, como algo positivo. Assim como o nutricionista é importante, o nutrólogo, né, também é importante dentro desse processo, o educador físico é fundamental, né? A gente Isso mesmo. tem o corpo, a atividade física num processo de emagrecimento. Verdade. Outra coisa fundamental que a gente nem falou direito, né, mas quando a gente fala de emagrecimento, não tem, galera, como emagrecer dormindo mal. Vocês estão me ouvindo? Então, eu vou repetir. Não tem como emagrecer dormindo mal. Então, se você dorme mal, se você tem transtorno de sono, você vai ganhar peso, tá? Há uma chance grande, porque é um mecanismo compensatório. O sono tem uma capacidade autorreguladora. Então, se existe um transtorno de sono na parada, ele tem que ser tratado. E a gente sabe que a hipnoterapia também é um bom método para ajudar na terapia para os transtornos de sono. Então, a hipnose é uma ferramenta multifacetada, né, que tem vários aspectos, né, que podem ajudar o paciente. E vale a pena, né, vocês pensarem nessa possibilidade, estudarem mais a respeito, olharem, né, o perfil dos profissionais e ousar, né, a buscar algo desse tipo, que com certeza eu fiz isso já, né, dentro da minha carreira. Tem os meus hipnoterapeutas também que cuidam de mim, tem os meus psicólogos que cuidam de mim. A Grace tenho certeza que Roberta tem, Patrícia também. Todos nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Com certeza. Gente, agradeço a todos que estão aqui. Olha só quantas pessoas maravilhosas que estão conosco. Né? Eu agradeço a todos. Recadinhos, meninas? É a primeira, né? Então, estou me autoconvidando para próximas aí no futuro. Com certeza. Já está convidado, já está aqui, já anotado. Aí, ó, uma hipnoterapia para dormir bem. Tem hipnoterapia para ajudar a dormir bem, é um excelente método. A hipnoterapia tem bastante evidência sobre auxílio na qualidade do sono, muita evidência para controle de dor crônica, né? Em algumas áreas aí, a hipnose já mostra bastante evidência científica. Eu gosto de trabalhar bastante com a evidência. Aproveitando, convido vocês a conhecerem a Omni Brasil, né? Eu sou professor do MBA em hipnoterapia profissional da Omni. É uma formação para hipnoterapeuta, então o ideal é fazer a formação inicial. No final do ano a gente vai ter um evento da Omni mais focado em também. Eu devo estar participando junto com o Marco Arruda e os colegas. Então eu aguardo vocês lá. Eu acho que vocês não estão ainda na pós, né? Vocês três. Ou estão? Ainda não, ano que vem. Não, ainda não. Ano que vem. Estaremos lá, com certeza. Vocês vão ser minhas filas. Sim. Pessoal, siga lá o canal do Papo, tem gente falando ali, tomara que venham mais lives, teremos sim mais lives a cada 15 dias, né? Doutor Alberto com certeza será convidado muitas vezes ainda, tem muito assunto, tem muita coisa para a gente beber dessa fonte. Né? Tem muito conteúdo, tem muito material aí. Então, gratidão a todos que vieram hoje. Gratidão, Roberto, por ter aceitado o convite. Gratidão pela sua vida, porque a minha vida foi transformada pela sua vida. Obrigado. Eu queria agradecer primeiramente, né, ao universo, a Deus, diante de qualquer crença, por ter proporcionado o nosso encontro, né? Uma de cada partezinha desse Brasil e a gente se encontrar na formação e estar
agora participando desse grupo extraordinário, né? Como a Grace falou, daqui cada 15 dias a gente vai estar trazendo algo relacionado à hipnoterapia, o que transformou vidas e vários outros assuntos e temas importantíssimos para esclarecer muitas dúvidas das pessoas, né? Agradecer a você, doutor, por se disponibilizar o seu tempo. A gente sabe que é muito corrido, né? Mas gratidão. Gratidão a todos que estiveram aqui conosco e já fazendo um convite para dia 9 de novembro, a gente vai ter a professora, né? Ela foi minha professora, a Arlete da Graças Torres. Ela é hipnoterapeuta, é parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta, com especialização em atendimento infantil, mas a gente vai abordar assuntos relacionados à fertilidade, porque eu fiz umas compreensões e por isso hoje eu sou mãe. Então a gente vai tratar esse assunto, como a hipnoterapia pode ajudar nesse processo para você ser mãe, para você realizar o seu sonho e muitas outras situações, fazendo compreensões e passando pelo processo de hipnoterapia. Então, estejam conosco, vai ser fantástico, como essa live de hoje foi também extraordinária. Gratidão a todos que estiveram aqui. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Sucesso aí para vocês no projeto. E agradeço a todos aí presentes, né, que deixaram mensagem no chat, mensagens carinhosas, como a da Flávia e Mac. Você que é incrível, um beijo para você. Vi a doutora Nilce Claire, uma excelente médica, uma das maiores oftalmologistas aqui do Mato Grosso, que esteve aqui presente com a gente também. Também tem uma pegada integrativa, uma profissional fantástica. E muitos outros colegas que passaram por aqui, que eu vi que entraram, e todos vocês, enfim. Um grande beijo. Obrigado, doutor. Beijo. Obrigado. Beijo para vocês. Obrigado, gente. Muito obrigada. Tchau. Até a próxima. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau. Ai, deixa eu ver aqui. Aqui.